capítulo 1 de Filipenses. Essa semana Deus falou muito comigo sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Lá em Atos 16, quando Paulo ele está planejando fazer uma segunda viagem missionária para revisitar as igrejas que haviam sido plantadas na sua primeira viagem, o Espírito Santo o impele a passar a Macedônia. Ontem a Pitu falou aqui sobre esse tema, sobre em Atos 16, quando Paulo, impelido ao Espírito, ele passa a Macedônia como um chamado missionário. A sua ideia não era abrir uma outra igreja, plantar uma igreja, mas ele acabou chegando lá em Filipos. E em Filipos, nós vamos ver em Atos 16, depois fica de lição de casa, nós vamos ver que ele conhece Lídia, aquela comerciante lá de Tiatira, ela e sua família se convertem, depois ele passa alguns dias na casa dela. Depois, uma endemoniada lá, uma feiticeira, uma adivinhadora, que dava muito lucro para os seus patrões ali também. Paulo impõe as mãos lá, porque Paulo fica irritado quando ele impõe as mãos e expulsa o demônio daquela mulher. E aí o que acontece? Aí ele mexe com a sociedade, mexe com a comunidade e acabam sendo presos. E aí eles são presos, ficam uma temporada ali presos, e aí aquele texto tão lindo que todo mundo gosta, E aí de repente Paulo e Silas estão na prisão, adorando, olha só, na prisão, adorando, louvando, e de repente, o terremoto acontece, não é isso? E aí as cadeias se rompem, eles pegam lá o carcereiro quase tentando se matar, e aí eles impedem daquele carcereiro ser morto, e aí aquele homem, o que eu tenho de pergunta aos apóstolos, o que tenho que fazer para ser salvo? E Paulo ministra a palavra e diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aquele homem aceita Cristo, entende a mensagem do Evangelho, leva os dois para a sua casa, cuida das suas feridas, trata deles. Depois pela manhã, eles são soltos, tem todo um contexto aí nessa soltura aí, depois vocês estudem em casa. E aí, eles voltam para a casa de Lídia e passam algum tempo ainda ali naquela cidade. Com certeza, enquanto passou o tempo naquela cidade, ele e seus amigos ali, os novos convertidos e os primeiros membros da igreja, com certeza eles anunciaram a Cristo, fizeram discípulos, que fizeram outros discípulos, e outros discípulos, e outros discípulos. E 10 anos depois, Paulo volta então da prisão lá em Roma. Ele escreve uma carta para a igreja de Filipos. Essa carta que começou lá na prisão em Filipos mesmo, só que agora ele está em Roma. Ele enviou uma carta àquela igreja, aos santos daquela igreja, elogiando-os, agradecendo-os por tudo que aquela igreja estava fazendo pela vida de Paulo enquanto na prisão. E aí as coisas vão se desenrolando a partir daí. E eu quero nos próximos 4 domingos, trabalhar um capítulo da carta. Uma carta, o pessoal da época da carta, aqui os mais antigos, lembram que é uma carta, Uma folha de caderno que escrevia, Bom dia, Jefferson, estou feliz em ver. Então a carta, a gente sentava na mesa e lia a carta de uma vez só, não era isso? Não dava para ficar lendo um parágrafo, 3 dias depois outra ali, não, a gente senta. E as cartas de Paulo são assim. Carta, você senta e numa sentada você lê tudo. Filipenses são só 4 capítulos. Nós não vamos ser exaustivos aqui, não vai dar para a gente ir a fundo em tudo. Mas algumas coisas que o Senhor tem para falar conosco, vamos tentar então usufruirmos daquilo que Deus tem para falar conosco. E aí isso tornou-se então uma série. Eu estava falando para o Giovanni, eu queria falar sobre o livro de Filipenses, e aí ele, mas pai, vai virar uma série. Então, virou uma série. E essa série se chama Da Prisão à Exaltação. E por que da prisão à exaltação? Porque há 4 cartas, as 4 cartas famosas da prisão, lembram-se delas? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele escreveu enquanto estava preso em Roma. Só que o livro de Atos vai terminar falando que ele continuou preso por mais 2 anos. E a história vai dizer que depois desses 2 anos, Paulo foi preso. Então ele está na prisão novamente. Ele passa um tempo em liberdade,
Depois, por alguma coisa que acontece, ele volta a ser preso. E aí, depois que ele está preso, lá no finalzinho de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, ele diz a Timóteo o seguinte, já no fim da sua vida, ele está dizendo que ele está sendo colocado agora como libação. Ele entende que o fim da vida dele está chegando, ele entende que ele vai ser morto pela maior causa das nossas vidas. Ele vai ser morto, decapitado por Nero, né? Por causa do Evangelho. E aí ele vai dizer, estou sendo colocado como libação, mas eu combati o bom combate, conquistei a carreira e guardei a minha fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor me dará, e não somente a mim, mas a todos aqueles que o anseiam, que o desejam, que o aguardam, aqueles que o amam também. Olha só que coisa linda. Então, nós vamos ver que Paulo da prisão, ele já está na expectativa da sua coroação. Então, por isso que é da prisão a coroação. E eu quero dizer que cada um de nós aqui nesta manhã, se você entregou verdadeiramente a sua vida para Jesus e tem vivido uma vida para Jesus, você também será coroado naquele dia. Jesus Cristo estará te esperando lá para o coroar. Abra comigo então, se você já achou aí, Filipenses 1, e eu quero ler com você, será pelo menos uns 26 versículos. Eu estou lendo na versão Almeida 21, que diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações com alegria. Filipenses é a carta da alegria. Filipenses foi escrito da prisão. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais disso. Mas ele está preso, falando em alegria, incentivando aquele povo, aquela igreja que era uma igreja de crente de verdade. Ele está dizendo, gente, alegre-se. Capítulo 4, que nós vamos estudar lá na frente, vai dizer exatamente isso. Alegrem-se no Senhor. E ele reforça, outra vez vos digo, alegrem-se sempre. A nossa alegria não importa a tribulação, a situação. A nossa alegria vem do Senhor, não da condição, não da circunstância. Mas, continuando aqui. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vocês, com a terna misericórdia de Cristo Jesus. E por isto, em oração, peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de ser sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram e muito para o avanço do Evangelho, até o ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e todos os demais, que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem com amor, sabendo que fui posto aqui por defesa do Evangelho, mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas o que importa, de qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sempre me alegrarei, pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado.
Vou ler de novo o versículo 20. Segundo a minha intensa expectativa e esperança, de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado por ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer do corpo, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Senhor Jesus, abra, Pai, agora a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, para que a Tua palavra venha entrar à nossa mente, fazer efeito aos nossos corações e que venhamos a viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Filipos era uma grande e importante cidade da Macedônia. Ela foi conquistada por Filipe, pai de Alexandre o Grande. Por isso que a cidade tomou o nome, inclusive, de Filipos. Algum tempo depois, quando Augusto, o imperador Augusto, Roma domina o mundo, vai dominando a Grécia, vai dominando tudo, e aí o período grego ele acaba sendo eliminado da história, mas com a sua devida importância que deve ser dada. Então, a Macedônia, ela torna-se então uma província romana, e Filipos está ali no meio. Quando os romanos, eles assumem, a cidade, os soldados, os cidadãos, a maioria do povo que ali estava, eles receberam então, pelo imperador, como uma recompensa, o título de cidadão romano. Olha só, tanto que depois nós vamos ver aí que a cidade de Filipos, ela era considerada uma segunda Roma. Então todos ali, os cidadãos, até mesmo os crentes, eles se orgulhavam em serem cidadãos romanos. Nós vamos falar disso no capítulo 2, domingo que vem. Então, Paulo ele vai trazer também uma orientação quanto a isso. Então nós vamos ver que por ser uma cidade totalmente dominada então por romanos, cidadãos romanos, haviam poucos judeus por ali. Então por isso que Paulo, quando chegou naquela cidade, ele vai atrás de casas, por outros pontos, ele procura uma sinagoga e não acha. Então ele vai buscando oportunidades para anunciar o evangelho. Era como se fosse um tatu de oportunidade, porque um tatu é um que cava, não é isso? Um tatu, ele ia cavando oportunidades para pregar o evangelho. Nós precisamos aprender e sermos assim, cavarmos oportunidades de pregar o evangelho. A igreja de Filipos, os filipenses, eles entenderam a mensagem. Eles viram na prática a vida de Paulo. E a maioria dos eruditos vão dizer que a igreja de Filipos era a igreja do coração de Paulo. E o contrário também era verdadeiro. Aquela igreja era apaixonada pelo apóstolo Paulo, porque eles entenderam o esforço e o amor do apóstolo Paulo em levar-lhes o evangelho. Eles viram os sofrimentos, eles viram as prisões, mas eles também viam a alegria que Paulo tinha em pregar a Cristo. Paulo vai dizendo, inclusive, depois que, ai dele, ele vem dizendo, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu vou morrer se eu não pregar o evangelho. Eu vou morrer se eu não pregar o evangelho. E isso foi impactando, porque aquele povo também começou a entender. Nós iremos morrer se não pregarmos o evangelho. Tamanho entendimento que aquela igreja teve. Olha a primeira lição. Uma igreja precisa anunciar o evangelho. Uma igreja precisa viver o evangelho e praticar o evangelho. Nós vamos ver aqui o primeiro versículo que nós lemos. Paulo está dizendo assim: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, aos santos. Aos santos, não é santista, hein? Aos santos da igreja que está em Filipos. A todos os santos da igreja que está em Filipe. Aquele povo havia entendido o evangelho. E de uma forma ou de outra, eles começaram a viver intensamente um relacionamento com Jesus,
ao ponto de não se preocuparem com mais nada. Olha só, Filipos era uma cidade importante. Filipos era uma das principais cidades da Macedônia. E agora se torna uma colônia romana importantíssima. Mas a igreja que estava ali reunida, que se reunia naquela cidade, já não mais se importava com isso. Paulo está elogiando esta carta. É interessante que Filipos está bem... foi a primeira igreja que Paulo plantou na Europa. Mas ela está bem no caminho ali entre a Europa e a Ásia, um caminho, o mesmo caminho. Tanto que, por exemplo, Lídia era de Tiatira, que está ali perto, faz parte da igreja da Ásia. As igrejas lá de Apocalipse, as 7 igrejas, né, Sardes, Tiatira, Laodiceia, Pérgamo, Éfeso e as outras, está tudo ali por perto. As igrejas da Ásia, nós vamos ver muitos alertas, muitos puxões de orelha de Jesus para aquelas igrejas. Mas essa igreja em Filipenses, dos Filipenses, né? Nós vamos ver uma igreja que ela é somente elogiada. Ela é amada por Paulo. E Paulo começa a entender, dou graças a Deus. Eu oro por vocês todos os dias, para que vocês permaneçam firmes, para que vocês permaneçam unidos, para que vocês permaneçam no caminho. Olha só, Paulo está feliz, Paulo está alegre, e por isso nós vamos ver que o evangelho, o verdadeiro evangelho da graça, transformou os filipenses de uma maneira tão profunda, que embora sendo uma igreja pobre e perseguida, né, eles se tornaram os maiores parceiros do apóstolo Paulo. Paulo fazia questão de manter as suas igrejas por perto. E como que ele fazia isso? Através das suas cartas. Às vezes nem em todos os lugares ele podia, até porque ficava muito preso. Até porque era muito longe uma cidade da outra. Para ir de navio demoravam semanas, meses, dependendo da cidade que ele ia. Então a carta era a melhor forma de se manter presente, porque uma carta naquela época era a mesma coisa de que estar a pessoa presente ali. Então Paulo agora vai mandar uma carta de gratidão, uma carta de agradecimento a esses irmãos. Por quê? Porque o estão apoiando mais uma vez no seu ministério. Paulo ele não queria ser peso para ninguém financeiramente, mas agora ele estava numa situação que ele precisava de ajuda, ele precisava de recursos. E a igreja de Filipos, mesmo sendo pobre, eles não hesitaram em levantar recursos e enviarem para aquele irmão. E não somente isso, além disso, eles viviam e praticavam e testemunhavam o Evangelho de Cristo. Eles testemunhavam o relacionamento deles com Cristo. Por isso que Paulo os chama de santos. Santos porque eles entendiam e buscavam viver em santidade na sua plenitude. Eles procuravam realmente se separarem do pecado. O que quer dizer a palavra santo, vocês lembram? Separado por Deus. Separado por Deus. Paulo escreve, olha o que diz o versículo. Paulo escreve aos santos em Cristo Jesus. Paulo escreve para os santos separados em Cristo Jesus. Paulo escreve para a abrace dos santos em Cristo Jesus. Em Cristo, isso é muito importante, irmãos. Em Cristo Jesus, ou seja, separados do mundo em Cristo Jesus. Separados no mundo, observe, é separados no mundo, não do mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui como peregrinos, como passageiros. A igreja precisa entender isso, que nós estamos neste mundo, mas é só uma passagem. Nós vamos daqui a pouco, o nosso caminho é os céus, onde receberemos a nossa coroa. Nós precisamos entender isso, porque quando entendermos que estamos em Cristo no mundo, nós somos representantes de Cristo, embaixadores do Rei, enquanto estivermos aqui na terra. É muito importante entender isso. Alguém explicou o que Paulo queria dizer da seguinte forma: estar em uma pessoa é estar intimamente ligado a ela, de tal maneira que tudo que se refere a ela e tudo que se refere a você submete-se ao pleno controle dela.
Paulo vai resumir isso lá em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Podemos afirmar isso com toda certeza e confiança? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa era a igreja em Filipenses, a igreja que vivia Cristo. Quantas vezes nós nos deparamos conosco mesmo no espelho, e será que nós podemos dizer, estou vendo Cristo? Cristo está atuando na minha vida. Eu tenho atitudes que revelam a Cristo. Quanto à santidade da igreja, nós não podemos nos esquecer que todos nós somos chamados a ser santos. Lembrem-se disso. Você é chamado para ser santo. Pedro vai dizer isso, né? Pois assim diz as Escrituras, sejam santos, porque eu sou santo. Esse chamado à santidade significa que os cristãos se separarão dos costumes, vão se separar dos valores desta sociedade incrédula, a sociedade que está à nossa volta, para viver segundo o caráter e os ensinamentos de Jesus, não mais permitindo que a incredulidade venha nos definir. Muitas vezes nós estamos preocupados com muita coisa. Gente, não vamos nos preocupar com isso não, vamos nos preocupar com o nosso caráter. O professor na faculdade, ele diz o seguinte, se preocupe com o seu caráter, que Deus se preocupa com a sua reputação. Então, irmãos, vamos viver uma vida real para o Senhor. Temos contas a pagar, temos doenças, temos uma série de situações que facilmente, e outras que às vezes não é nem tão grave, mas que facilmente nos afastam de sermos santos, nos afastam do Cristo e não do mundo. Nós precisamos entender e vivermos uma vida que realmente possa fazer sentido para o reino. Uma vida que agrade o reino. Aquela igreja, ainda no versículo 1, aquela igreja diz que, mesmo sendo livres, eles tornaram-se escravos. Olha só, enquanto Paulo chama os crentes na igreja de Filipe de santos, de separados, ele se coloca juntamente com Timóteo, com o jovem Timóteo, ele se coloca como escravo. Escravo antigamente, olha só, a gente às vezes quando está lendo o texto, falando da escravatura, né, Paulo se colocando como escravos, nós não podemos olhar, ter a lente do que nós aprendemos na história, na escola, lá na matéria de história, né, aquela coisa dos navios negreiros, né, a escravatura afrodescendente e tal, não. Naquela época, o sistema era um pouco diferente. Para se ter ideia, haviam escravos que tinham até mais direito, que eram até mais ricos do que muitos aristocratas da época. Mas, nós vamos dizer que em sua maioria, um escravo podia ser escravo por ser nascido escravo, filhos de escravo. Por conquistas de guerra, como eu acabei de falar. Quando lembram-se no Antigo Testamento, quando nós vemos lá os hebreus conquistando a terra e os moradores daquela terra acabam se tornando, né, escravos. E assim vai. Então, nós vamos ver que se pode ser escravo por conquista de guerra. Pode-se ser escravo quando se é comprado em leilões. Lembram-se de José? É José? É José, né? Que é lançado lá na cova, depois estão passando os ismaelitas para vender, e vendem ele. Então, José. Ou também podia-se ser um escravo de livre escolha. Olha, eu sou tão bem tratado aqui, tenho roupinha, tenho uma feijoada, né, descanso sábado e domingo, está tudo certo. Não, eu quero, é melhor eu ser escravo desse rapaz, desse senhor aqui, do que eu ir padecer lá fora, tendo que trabalhar para os outros, sofrendo. É uma complicação só. Então, haviam aqueles que queriam, que sentiam prazer de estarem ali com aquele senhor. Um escravo que era comprado e depois liberto, era um escravo redimido. E aí entra a igreja Abrace, somos redimidos, somos escravos redimidos. A gente vai entender isso por quê? Porque nós nos enquadramos nesses 4 pontos que eu mencionei. Veja só, nós já nascemos escravos do pecado, não nascemos escravos do pecado? Fomos derrotados numa batalha lá no Éden. Os nossos primeiros pais foram derrotados na batalha lá com a serpente, com Satanás. Então, nós já nascemos escravos do pecado, derrotados do pecado lá no Éden, mas Jesus, o nosso resgatador, ele vem e nos compra. Fomos comprados então por Jesus por um alto preço. Você sabia que você é muito caro?
Você é muito importante. Você é muito valoroso, ao ponto do próprio Deus ter que vir a este mundo morrer por você. Você é importante. Então Jesus vem então e morre por nós, nos liberta. E agora ele faz o quê? Agora vocês estão livres. Mas nós nos apaixonamos de uma forma tão linda pelo nosso resgatador, que a gente não quer ir embora. Não tem como nós largarmos de Jesus. Nós nos tornamos escravos livres do pecado, redimidos do pecado. Mas não conseguimos. Olha que coisa interessante, eu coloquei aqui para fazer uma pegadinha, mas vamos lá. A gente consegue se tornar escravos livres do pecado, mas não conseguimos nos livrar de Jesus. Nós não conseguimos se livrar de Jesus. Alguém que realmente conhece Jesus não troca por nada de jeito nenhum. Por isso que eu entendo que a salvação se perde. Hebreus 6 dá essa brecha. Mas dificilmente aquele homem que teve um relacionamento com Jesus, aquela mulher que entregou a sua vida a Jesus, é muito difícil apostatar, é muito difícil largar esse Jesus. Há casos de apostasia, mas é muito difícil largar Jesus. Eu acho que eu morro com Jesus. Eu acho que eu não largo dele, não. Não tem jeito, eu sou apaixonado por Jesus, eu quero viver a minha vida para Ele. E eu espero que cada um de vocês estejam concordando e pensando, eu também, farei o mesmo. Olha o que Paulo fez, Paulo viveu uma vida para Jesus. Paulo vivia no mundo como a gente, ia para o cinema, ia namorar, não sei se ele fazia tudo isso, mas ele tinha suas situações lá, não tinha? Nós também temos, mas nós podemos viver ainda assim uma vida para Jesus. Paulo está querendo mostrar a relação de um discípulo de Jesus, um santo. Paulo está querendo mostrar como que um santo vive. Como que um santo tem um relacionamento com o seu Senhor. Como que um escravo tem o relacionamento com o seu Senhor. Não um relacionamento onde uma das partes oprime. Onde o Senhor castiga o seu escravo. Não, pelo contrário. Não é algo que uma das partes castiga, oprime, até mesmo mata, não é isso? Coloca lá preso, sacrifica um monte. Não, pelo contrário. Paulo está mostrando um relacionamento baseado na fé, baseado no amor, baseado na obediência, baseado no serviço. Eu amo ao Senhor, por isso eu quero fazer tudo por Ele. Eu amo a Jesus, por isso eu quero investir a minha vida e todos os meus recursos para Ele, ainda que seja necessário sofrer, ainda que seja necessário morrer. Precisamos entender que para nós que estamos em Cristo, o morrer é lucro. Porque nós estamos aqui hoje em carne, mas se nós morrermos e fecharmos os nossos olhos aqui, imediatamente estaremos com Cristo, irmãos. Há maior alegria do que essa, a certeza da salvação? Não há. Por mais incrível que pareça, essa carta foi escrita de uma prisão, incentivando uma igreja a se manter firme, a se manter alegre, não importa o que estivesse acontecendo. Ainda que Paulo estivesse preso, ele continuava livre. Ele preso estava livre e fazia questão de expressar esta liberdade. Uma vez eu vi uma pastora falando que os crentes são imparáveis. Já parou para pensar nisso? E é verdade, os crentes são imparáveis. Lá em Atos, quando nós vemos a dispersão, o que acontece? O povo foge de Jerusalém, não é isso? Mas eles vão fugindo para cidades, para um monte de cidade afora, né? E cada cidade que eles vão fazendo? Anunciando. E as igrejas vão sendo plantadas. Olha aí, os crentes são imparáveis. Nero mata todos os cristãos de Roma, mata um monte de crente lá. E o que vai acontecendo? Vai brotando. Tem uns 2, 3 ali que conseguiram escapar do fogo, e aí ele já vai ali para uma casa de um, faz um GC aqui, ganha outro, e assim vai. E olha onde nós estamos hoje, fruto deste trabalho missionário de homens e mulheres que não temeram o inferno, que não temeram a forca, que não temeram a degola, que não temeram ser encerrados ao meio, e por aí vai. Como é bom, irmãos, nós podermos ser livres. Como é bom a gente poder fazer o que a gente quer. Como é bom a gente poder dizer sim e não. Como é bom podermos dizer não ao pecado. Nós somos livres. O Senhor Jesus, naquela cruz, fez-nos livres. E nós somos livres para vivermos uma vida em Cristo Jesus.
Uma igreja livre é uma igreja viva. Uma igreja apaixonada por Jesus é uma igreja viva. Paulo fala com alegria dos cooperadores na pregação do Evangelho. Nós lemos isso aqui no capítulo 3, capítulo 5, sobre os cooperadores na pregação do Evangelho. Para Paulo, não havia nenhuma missão mais importante nessa vida do que pregar o Evangelho. Os filipenses, eles viviam dia e noite o que pregavam. Os filipenses viviam dia e noite a mensagem do Evangelho. Por isso que Paulo se alegrava. Paulo orava por eles incansavelmente. E Paulo, se você pegar todas as 13 cartas de Paulo, ele ora por todos. Ele ora por todos. Mas ele incentiva muito Filipos. Esta igreja era a igreja do seu coração. Queridos, como é bom a gente saber que tem alguém orando por nós, não é? Eu gosto quando eu recebo uma mensagem, principalmente de alguém que eu não vejo há muito tempo. André, como é que estão as lutas aí? Como estão as lutas? Mas nós estamos orando por você. Qualquer coisa grita. Isso é tão gostoso. É tão maravilhoso ouvir isso. Permaneça firme, André. O ano passado, está fazendo um ano agora esses dias. Dia 16 agora, foi quarta-feira, quinta-feira, a Abraço fez um ano. Em julho, dia 27 de julho, faz um ano que nós oficializamos a coisa, né? Oficializamos a igreja, nós vamos ter em julho o nosso culto de ação de graças pelo nosso aniversário. Mas o ano passado, neste período, eu recebi muitas mensagens de muitos irmãos do Brasil inteiro. André, fica firme. O Senhor está com você, Deus vai dar a vitória, o Senhor vai enviar recursos. Gente, enviou e fez tudo isso. Não é gostoso? Mas, quando eu ouvi tudo isso, eu não fiquei sentado de braços cruzados esperando cair do céu as coisas. Não. A gente arregaçou a manga e fomos para cima. Uma igreja viva é assim. A igreja dos filipenses, eles sabiam que Paulo estava orando por eles. Mas eles também se movimentaram. Eles sabiam que precisavam continuar a missão de Paulo. Opa, peraí, se Paulo está preso, nós não estamos. Vamos então continuar a missão deste homem. Vamos continuar a pregar o Evangelho. O Espírito Santo está sobre a igreja para que a igreja tenha vida, para que a igreja tenha atitudes, para que a igreja se movimente. É papel da igreja anunciar o Evangelho pelo bairro. Isso é amor. É papel da igreja se preocupar com seus membros uns com os outros. Isso é amor. É papel da igreja levar a vida aos mortos. Isso é amor. Assim é uma igreja viva, uma igreja que se movimenta, que se mexe. Quem não se mexe é morto. Todos aqui já foram em velório, não já? Você foi lá e encostou no morto? Você viu se ele levantou e falou assim, para aí, deixa eu quieto aqui. Não, morto não se mexe. Morto está lá, você pode levantar o braço, ele vai abaixar, né? Só aqueles que morrem com o olho aberto que é difícil de fechar, né? Você tem que colar um durex aqui, porque senão ele ficou olhando para você. Mas assim, morto não se mexe. A igreja não pode ser morta. A igreja precisa se mexer. E a igreja em Filipos se mexia. Se mexia como? Investia, trabalhava, anunciava, amava um ao outro, levantava ofertas e enviava para os missionários, fazia um monte de coisa, ganhava a sua cidade para Jesus. Era uma igreja viva, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, abrace a igreja, abrace uma igreja viva. Mete seu braço aí, gente. Vocês estão vivos. Vocês têm o conhecimento da palavra, da verdade, do Evangelho de Deus. Então nós precisamos também sermos vivos e nos movimentarmos e ganharmos os nossos amigos, parentes, irmãos, vizinhos para Jesus. Vamos para o reino dos céus juntos. Vamos receber a coroa todos juntos. Todos nós. Uma igreja que não vive para amar e cumprir a sua missão. A missão que Jesus lhes deu, morreu. Vocês já viram alguma igreja morta? Vou mostrar uma para vocês lá em Apocalipse 3. No versículo 1 diz assim, Jesus falando para os pastores daquela igreja. Escreve ao anjo da igreja em Sardes. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras. Tem fama de estar vivo, mas estás morto. Olha só, era uma igreja cheia,
parede preta, luzes, sonzão da hora, worship, que mais? Cheia de carro, aquela movimentação, aquele auê todo e tal, mas uma igreja morta. Jay Parker, ele diz o seguinte, que há igrejas onde os cultos são solenes, mas são como caixões floridos. Lá dentro tem um defunto. Não é doído isso? Há igrejas mortas pela Europa, talvez aqui no Brasil deve ter também. Lá pela Europa, né, conta-se que a Europa foi algo assim sobrenatural, grandes avivamentos aconteceram lá, e que hoje em dia grandes catedrais viraram barzinho. É pub, né, que fala. Então assim, igrejas morreram. Mas igrejas que não viveram intensamente o mandamento de Jesus. Não é o que acontece em Filipos, não é o que acontece na Abrace, amém? 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 Glória a Deus. O versículo 9, Paulo está dizendo, eu oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Paulo orava para que o amor dos filipenses, que já era grande, que já era intenso, fosse ainda mais. Ele pediu que o amor transbordasse. Sabe o que é transbordar? É você encher algo, e ele começar a vazar, e você continuar enchendo, e você continuar enchendo. Que aí, ó, pensa assim pensa lá em Rio Grande do Sul. Vamos pensar nessa tragédia, vamos usar isso para uma coisa boa. Mas a água começou a encher, começou a encher, começou a encher, começou a transbordar, não é isso? E foi molhando tudo. Foi molhando tudo, foi molhando tudo. É isso que Paulo está dizendo. Transborde de tal maneira que ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e vai caindo, e vai caindo. E aí esse amor vai alcançando ali, vai alcançando o vizinho, vai alcançando o marido, vai alcançando a esposa, vai alcançando o patrão, vai alcançando todo mundo. É o amor de Deus que precisa superabundar em nós. Paulo pede a Deus que eles continuem crescendo. E se é para continuar a crescer, é porque eles já estavam grandes. Esse conhecimento que Paulo fala, não é o conhecimento humano, secular, que nós, muitas vezes, quando lemos esse texto, pensamos. Não é o conhecimento onde você vai lá, faz 3, 4, 5, 10 faculdades, 3 mestrados, 10 doutorados, 25 pós-doutorados. Não é esse conhecimento. Esse conhecimento é muito bom, muito válido, desde que seja para a glória de Deus. E Paulo está dizendo justamente isso. Precisamos sair para fora. Olha o que diz Hebreus 13. Hebreus 13, versículos 13 e 14 diz assim, saiamos, pois, para fora, levando a afronta que ele sofreu. Pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a que virá. Nós não temos residência fixa aqui. O meu lar é o céu, o seu lar é o céu. Caso você não goste, eu vou te dizer isso, você vai ser meu vizinho lá no céu. Lá é o nosso endereço, conjunto habitacional da Abrace. Lá no céu tem um terreno, um espaço lá. Nós precisamos entender isso, nós não somos, nosso endereço não é aqui. O conhecimento a que Paulo se refere, esse termo, né, epignosis, lá no Novo Testamento, traz a ideia da realidade espiritual. É o conhecimento espiritual. É pedir para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para nós o conhecermos cada vez mais, entendermos os valores espirituais. Quando um crente alcança o conhecimento dos valores espirituais, isso o faz receber a realidade de uma forma que o homem secular não vê. O amor que Deus quer transbordar em nós só acontecerá quando tivermos esse tipo de conhecimento. O outro termo que ele vai dizer aqui é discernimento. Seria quase o mesmo que uma intuição que as mulheres têm por aí. Só que é algo muito mais profundo, obviamente. Porque Paulo aqui, ele está tratando não apenas de um juízo tanto moral quanto espiritual. Mas porque na Bíblia, a Bíblia não faz distinção entre as esferas, né, moral, ética e espiritual, no que diz respeito à prática. É como se fosse uma coisa só. Então, sendo assim, viver com conhecimento e discernimento significa viver uma vida intencional que agrade a Deus. Filipenses era uma igreja intencional. Programava, planejava e sabia o que fazer. O que é uma coisa intencional? É algo pensado, é algo planejado. Hoje eu levantei cedo,
porque eu já tinha planejado estar aqui para buscar a face do Senhor. Eu já sabia que eu ia estar sem carro hoje. Já no meio da semana eu já mandei mensagem lá para a Elane, para o Alex trazer o Giovanni. Falei para o André, passa em casa, pega eu e a Gabi. Porque eu já planejei, já estava na minha mente. Eu adoro o Senhor aqui na minha casa, mas eu quero estar lá na igreja com os meus irmãos, adorando a Deus. É intencionalidade. Quando nós vamos pregar o Evangelho, quando os nossos adolescentes vão lá para a praça, para a rua, quando os nossos jovens vão lá para a praça, para as ruas, evangelizar, isso se chama intencionalidade. Quando nós estamos buscando a Deus, precisamos, irmãos, sermos intencionais, porque uma vida intencional, planejada para agradar a Deus, vai trazer sucesso para a sua vida. Glória a Deus. A igreja de Filipos, ao que parece, desejava ardentemente agradar a Deus. Precisamos ardentemente desejarmos amar a Deus. Aonde você estiver, faça tudo para a glória do Senhor, e isso o agradará. A gente falou, eu falo muito isso, né? Onde eu vou, eu falo. A gente tem que ser o melhor funcionário, o melhor pai, o melhor filho, o melhor professor, o melhor tudo. Porque em tudo nós fazemos para o Senhor, para agradarmos a Deus. A igreja de Filipos era uma igreja livre, mas que fez-se presa. Os versículos 12 e 14, Paulo vai dizer assim: irmãos, quero que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro que para toda a guarda pretoriana, que é por Cristo que estou preso. Se você ler lá em Atos 16, né, a história de Paulo, você vai ver que ele não tinha motivo para ser preso, mas ainda assim o foi. E ele foi colocado lá num calabouço, mas a guarda pretoriana cuidava de Paulo. A guarda pretoriana era uma legião, era maior que uma legião, né? A legião são 6.000 soldados. A guarda pretoriana eram os guardas de César, eram mais ou menos 9.000 soldados, altamente treinados, altamente preparados para defender o imperador. Eram esses caras que estavam guardando Paulo. E Paulo evangelizou todos eles. Todos aqueles que cuidaram dele, né? Porque cada dia era um. Então vinha um, ficava 12 horas, 12 horas de Jesus. O cara saía tinindo. Aí trocava o turno. Pá. Jesus é lindo, Jesus é bom, Jesus morreu por você, Jesus te ama, Jesus te quer você em sua casa, Jesus vai mudar a sua vida, Jesus vai mudar a sua história, Jesus vai te dar a vida eterna, vale a pena mudar de servo, mudar de Senhor. Pense, trabalhe para César, mas não sirva a César, trabalhe para César, mas sirva o Senhor. E ali aqueles caras foram, olha, todos eles, a grande maioria, aceitou a Cristo, tanto que, você vai ver lá no finalzinho do livro, capítulo 4, quando Paulo fala assim, os da casa de César os saúdam. Ou seja, muitos daqueles homens se converteram, porque Paulo não perde tempo. Crente não pode perder tempo, crente não pode perder oportunidade. Então, se alguém nessa vida tinha o direito de ficar quieto, parado, aproveitar um pouquinho para descansar, era Paulo, estava preso. Para que eu vou ficar fazendo alguma coisa que eu estou preso, não tem mais o que fazer? Paulo não entendia isso. Paulo ele estava preso num calabouço. Pensa, é que hoje a gente pensa que a prisão é igual a essas que a gente vê por aí, né? Não, naquela época, pensa numa caverna, num poço. Sabe aqueles poços abandonados? Fedidos, sujos, com ratos. Aquela coisa horrível. Era essa a prisão de Paulo em Roma. E ainda acorrentado. Olha que coisa interessante isso. Mas nós vamos ver que ainda assim, olha porque não é à toa que Filipenses é a carta da alegria, né? Ainda assim, num lugar horrível, inóspito, invivível, inabitável, ainda assim, Paulo estava feliz. Seu corpo poderia estar preso, mas seu coração não estava preso. O apóstolo Paulo, em sua vida, sempre evitou ser um peso para a igreja. Eu falei disso, né? Mas agora, ele está precisando de ajuda. Por quê? Diferentemente do que nós vemos hoje em dia, onde o cara é preso, custa para o governo, e parece que até a família do preso recebe um dinheiro do governo. Olha que incentivo.
Naquela época não, Paulo estava preso, mas Paulo tinha que arcar com as suas despesas. Ele tinha que pagar o aluguel da cadeia. Ele tinha que pagar a comida que comia. Se precisasse de remédio, ele tinha que pagar por remédio. Os papiros que ele escrevia, as cartas para a igreja, ele pagava, era tudo do bolso do preso. A igreja de Filipe, então, quando sabe que isso está acontecendo, nós precisamos fazer alguma coisa pelo apóstolo. Nós precisamos ajudá-lo. E aí eles, então, fazem lá uma arrecadação. Chamam Epafrodita e enviam-no até Paulo, até Roma, até na prisão. E ali ele recebe essa oferta. Nós vamos ver isso depois do capítulo 4. Então, a igreja que estava livre fez questão também de juntar-se a Paulo em sua prisão neste sentido. Vamos ajudar, vamos sustentar, vamos apoiar, vamos cuidar daquele que cuidou tanto da gente, vamos cuidar daquele que trouxe Jesus Cristo a nós. Olha que coisa linda que aquela igreja fez. Nós vamos ver no versículo 7. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e na confirmação das boas novas. Agindo dessa forma, eles entendiam que a missão de Paulo continuava. Aliás, a missão de Cristo continuava, mesmo dentro da prisão. Era ou não era uma igreja intencional? Era ou não era uma igreja que sabia para onde caminhar, que sabia o que fazer? A prisão não parou a evangelização. Ao contrário, impulsionou-a. Até mesmo os desafetos de Paulo, até aqueles que não gostavam de Paulo, que tinham inveja de Paulo por algum motivo, seja lá ele qual for, até esses caras que falavam mal de Paulo, até isso era motivo para a alegria de Paulo. Se eles estão falando bem ou mal de mim, eles estão falando de Cristo, e isto já me alegra. Olha aonde está a mente e o coração de Paulo, em Cristo. Eles estão anunciando Jesus, seja por porfia, seja por discórdia, seja por inveja, eles estão anunciando a Cristo. Não se preocupem comigo não. Não se preocupem comigo. Virão outros e vão falar isso, vão falar aquilo. Mas não se preocupem com isso. O importante é que Jesus Cristo estava sendo anunciado. Uma igreja intencional é uma igreja que tem uma vida dedicada à missão de Cristo. E a vida de Paulo foi uma vida dedicada à missão de Cristo. Os versículos 20 a 22 diz assim: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja decepcionado, é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente vê Paulo falando muito do incentivo, aos filipenses para renovarem as suas forças, a sua unidade, para que eles não se deixassem dividir, para que eles continuassem unidos no Senhor e que a alegria deles fosse o Senhor. Então renovem a sua alegria. Se vivendo ou morrendo, uma coisa é fato: estaremos com Cristo. Paulo disse: se eu vivo ou se eu morro, eu vou estar com Cristo. Não havia dúvida. Paulo não tinha dúvida disso. Um cristão que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador não pode ter esta dúvida. Paulo sabia que não se decepcionaria. Jesus não decepciona ninguém. Homens decepcionam, mulheres decepcionam, amigos decepcionam, pastores decepcionam, igrejas decepcionam, mas Jesus Cristo nunca nos decepcionará. Nunca nos decepcionará. Vale a pena, irmãos, vale a pena todo esforço. Cristo fez muito mais por nós, vale a pena. Paulo sabia que ao final recebia o prêmio da sua salvação. E nós sabemos que ao final também receberemos o nosso galardão, enquanto nesta vida. E aí podemos correr a corrida assim como fez Paulo. Estou caminhando aqui para o final e eu quero ler Filipenses 3,14, que diz assim: prossigo para o alvo, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Vale a pena vivermos uma vida para Cristo Jesus, ainda que com dificuldades. O resultado será eterno. Da prisão à coroação. Combati o bom combate, guardei a carreira e conquistei a fé.
desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Paulo recebeu a sua coroa. Paulo recebeu a sua coroa. Imediatamente, quando cortaram o seu pescoço, a lâmina nem acabou de decepar sua cabeça de uma vez. Imediatamente, ele já estava na frente de Jesus, e Jesus lhe dando a sua coroa. Uau, mas que coroa é essa? Não é uma coroa a qual nós pensamos que nós vemos na cabeça dos reis, não. Da velhinha lá da Inglaterra, né, que morreu com 500 anos, e depois o Charles, e outro. Não é aquela coroa, não. É algo muito maior, é algo muito melhor, é algo muito incorruptível, é algo sem valor, é algo incalculável, querido. Sabe qual é a coroa que Paulo recebeu de Jesus Cristo? A vida eterna. Vinde bendito de meu Pai para o reino do teu Senhor, que foi programado, que foi feito, que foi planejado, que foi construído desde antes da fundação da terra. Esta é a coroa para aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Ele não vai nos decepcionar, a coroa está garantida, e a nossa coroa é essa, a vida eterna em Cristo Jesus. Se você ama a vinda do Senhor, se há expectativas em seu coração para este dia, saiba que esta coroa e este prêmio é para você também. Estamos apenas no capítulo 1 de Filipenses. Domingo que vem tem mais. Domingo que vem nós vamos falar sobre a cidadania dos filipenses, que é a mesma cidadania dos abracenses também. É a cidadania dos céus. Somos todos cidadãos dos céus. Coloque-se em pé, que eu quero orar por você.